Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Agora em março, o Grupo Espírita Caibar Schutel completa 60 anos de existência. E ao longo desse tempo, além de ofertar aos seus frequentadores e trabalhadores os estudos doutrinários, os passes, as reuniões mediúnicas, também criou ações e projetos ao longo do tempo para divulgar a doutrina e para colocar em prática a lei máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação, abrindo frentes de trabalho fraterno nas mais variadas áreas. Nós vamos conhecer um pouco da história do Grupo Espírita Caibar Schutel no programa de hoje. E se você gosta de assistir conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal, curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários e compartilhe o link com os seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar ouvindo juntos Chico Xavier. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos conserve o amor no coração e a luz no cérebro, para que nossas mãos permaneçam vigilantes e diligentes no bem. Quem assinala os dramas de aflição a emergirem da treva em nossas sessões mediúnicas, percebe facilmente a importância da vida humana como estação de refazimento e aprendizado, principalmente para nós, os que procuramos no Espiritismo uma porta iluminada de esperança para o acesso à verdade. A existência na Terra se reveste de subido valor, porque não desconhecemos os perigos de retorno à retaguarda. Sentimos de perto o martírio das criaturas desencarnadas que se deixaram arrastar pelos furacões do crime e o tormento das almas sem a concha física que ainda se apegam desvairadamente à ilusão. Somos testemunhas de culpas e remorsos que passaram impunes diante dos tribunais terrestres e anotamos a justiça imanente, universal e indefectível que confere a cada espírito o galardão da vitória ou o estigma da derrota, segundo as realizações que edificou para si mesmo. Sabemos que não vale perguntar com a ciência, menoscabando a consciência, e não ignoramos que as tragédias e as lágrimas que fazem o inferno nas regiões sombrias se originam de maneira invariável do sentimento desgovernado e vicioso. Vede, pois, que em nos conchegando
ao Cristo de Deus, buscando-lhe a inspiração para os nossos serviços e ideais, nada mais fazemos que situar os nossos princípios no lugar que lhes é próprio, porque a nossa doutrina renovadora é, sobretudo, um roteiro de aperfeiçoamento do homem e de sublimação do caráter. Entre as realidades amargas que nos visitam os templos de intercâmbio e certas predicações de companheiros cultos e entusiastas, mas imperfeitamente acordados para as responsabilidades que lhes competem, lembremos-nos de que quase 20 séculos de cristianismo verbal viram passar no mundo tronos e estados, organizações e monumentos, guerras e acordos, casas de caridade e santuários de estudo em todas as linhas da civilização do Ocidente, erguendo-se em nome de Jesus e voltando ao pó de que nasceram, tão somente com o benefício da experiência dolorosa aurida entre a sombra e a desilusão. Levantemo-nos para a fé que nos redima por dentro. Deus é o Senhor do universo e da natureza, mas determina: sejamos artífices de nossos próprios destinos. Cada qual de nós use a ferramenta das ideias superiores de que já dispõe e de conformidade com a imagem do nosso Divino Mestre, estudada por vós nesta noite, trabalhemos enquanto é dia na preparação do futuro de paz. O Espiritismo não é um esporte da inteligência, é um caminho de purificação para a glória eterna. No cume da montanha que nos compete escalar, aguarda-nos o Senhor como o sol da vida. Desentranhemos assim a gema de nossa alma do escuro cascalho da ignorância para refletir-lhe a divina luz. Os amigos, aceitai um abraço fraterno do vosso velho companheiro Cair Barchuta. O espírita é sempre chamado a colocar em ação as leis de amor e caridade. E em quase todos os lugares onde há um centro espírita, há também um centro de caridade, uma distribuição de cestas básicas, um apoio à população de rua ou qualquer outra ação social de caridade ao próximo. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. E temos então nos centros espíritas um grande convite ao trabalho voluntário por amor. O Grupo Espírita Caibar Schutel, que foi fundador deste programa, fundador da editora Folha Espírita na capital paulista e ainda do Lar do Alvorecer na cidade de Diadema, na Grande São Paulo, fez também essa trajetória. Além dos estudos doutrinários, dos passes, das reuniões mediúnicas,
sempre ofereceu a oportunidade a todos aqueles que frequentavam a casa para trabalharem no bem. E agora em março o grupo tem muito o que comemorar. Nesse mês, a casa completa 60 anos de atividades ininterruptas. O grupo foi fundado em 16 de março de 1963 pela família da sua principal idealizadora, trabalhadora e que também foi a sua presidente, a doutora Marlene Nobre. Tiveram grande responsabilidade no início das atividades do grupo o pai dela, um espírita convicto, Pedro Severino Júnior, e o médium Chico Xavier. O pai, por ter dado uma base sólida aos filhos dentro da fé espírita. E, quanto a Chico Xavier, tudo começou quando a doutora Marlene saiu do estado de São Paulo e foi estudar medicina em Uberaba, em Minas Gerais, no ano de 1957. Enquanto isso, o seu irmão Paulo e o pai tocaram por algum tempo as reuniões espíritas no primeiro endereço do grupo, que ficava na rua Bela Sintra, na cidade de São Paulo. Mas foi só depois da volta definitiva de Marlene para São Paulo que as atividades começaram a tomar corpo. Foi logo após a formatura dela como médica, em 1962, que Chico Xavier, com quem ela trabalhava desde 1959 em Uberaba, que ao despedir-se dela, deu uma orientação muito segura. Disse que ela deveria fundar o seu próprio grupo espírita, ali tornar-se presidente e somente deixar o cargo com a desencarnação. E assim foi. Quando ela voltou para São Paulo, contou ao pai e aos familiares as orientações do Chico e todos concordaram que eles deveriam oficializar então a fundação do grupo. E eles escolheram o nome de Caibar Schutel, um espírito amigo dos seus pais e que havia sido em vida jornalista e divulgador do espiritismo. Pouco tempo depois, a sede do grupo já estava na Avenida Pedro Severino, no bairro do Jabaquara, onde está até hoje em São Paulo. Em 16 de março de 1977, o grupo se expandiu com o início das atividades da creche Lar do Alvorecer, em Diadema. No começo, as instalações eram precárias, mas no ano de 1981, depois de uma mobilização dos diretores, dos colaboradores, a creche foi reformada e surgiu o prédio atual. Mais tarde, em 89, surgiu o Clube de Mães, para ajudar na formação moral e profissional das assistidas. E no início dos anos 90, surgiu o Centro de Convivência Renovação, o SECOR, para ajudar na formação integral do adolescente. Ambos funcionam até hoje lá. Desde então, centenas de voluntários, ao conhecerem esse enorme trabalho, já auxiliaram em todas as frentes. Das tarefas educacionais até os atendimentos que acontecem para a população carente semanalmente, como a assistência jurídica, odontológica, médica, oftalmológica, entrega de cestas básicas e de outros itens de primeira necessidade. Dentro do grupo e de seus projetos assistenciais, amizades surgiram, voluntários que começaram ontem levam hoje os seus filhos para também ensiná-los a ajudar o próximo, e até mesmo pessoas que cresceram ali dentro sendo atendidos, frequentando as aulas, recebendo o auxílio, são hoje orgulhosamente trabalhadores dentro da instituição, como que para poder agradecer a tudo que eles puderam receber. As necessidades materiais da cidade de Diadema diminuíram com o tempo. O cenário de fome e de pobreza pouco a pouco melhorou. Por isso, atualmente, os projetos de educação e de formação profissional, em especial agora após a pandemia, se tornaram o foco principal a fim de facilitar cada vez mais a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Em todos esses 60 anos de atividade, o Grupo Espírita Caibar Schutel vem procurando cumprir as finalidades pelas quais foi fundado: ser instrumento do Mestre Jesus e dos espíritos benfeitores que o representam, para o trabalho de caridade e amparo ao nosso semelhante, e também para a divulgação da doutrina espírita. E nós vamos finalizando com as palavras do filho da doutora Marlene Nobre, numa entrevista que ele concedeu para a jornalista Cláudia Santos no podcast da Folha Espírita,
Marcelo Nobre vai falar sobre a importância do grupo na vida de todos que ali frequentaram e frequentam até os dias de hoje. E, Marcelo, para encerrar o nosso papo, eu queria que você fizesse uma avaliação, desses 60 anos, né? Olhando para o Grupo Espírita Caibar Schutel, que contribuições que você acha que ele trouxe, né, traz e continuará trazendo tanto para frequentadores quanto para os trabalhadores da casa? Né? O que Cláudia, grupo, uma solidez, né, 60 anos de trabalho é bastante, traz para as pessoas? Cláudia, a repercussão que o Grupo Espírita Caibar Schutel tem na vida social da sociedade é incalculável. É incalculável. Imagina quantas pessoas passaram pelo Grupo Espírita Caibar Schutel nesses 60 anos. Imagina quantas pessoas não se suicidaram por terem encontrado o Grupo Espírita Caibar Schutel. Imagina quantas pessoas conseguiram encontrar o equilíbrio no Grupo Espírita Caibar Schutel. Quantas pessoas conseguiram entender as manifestações espirituais que as pessoas têm e que elas não sabiam que existia, não sabiam o que era, e elas conseguiram entender, compreender e desenvolver no Grupo Espírita Caibar Schutel. Imagina quantas pessoas com dramas incríveis de vida conseguiram se amparar no Grupo Espírita Caibar Schutel. Imagina quantas pessoas puderam tirar a sua tristeza no Grupo Espírita Caibar Schutel ao poder ajudar o próximo. E isso eu estou falando só dos encarnados que durante 60 anos encontraram tudo aquilo que precisavam lá no Grupo Espírita Caibar Schutel. Então, assim, é incalculável esses 60 anos. E eu disse, eu só estou falando dos encarnados, as pessoas que estão aqui fisicamente, que foram ao Grupo Espírita Caibar Schutel e lá se desenvolveram, conheceram, cresceram, e quantos não chegaram numa situação muito difícil e estão até hoje lá conosco, né, trabalhando e fazendo o bem para o próximo. Imagina, nesses 60 anos, quantos espíritos se comunicaram nas nossas salas de desobsessão. Então, assim, é incalculável o bem que o Grupo Espírita Caibar Schutel fez na sociedade paulistana, brasileira, mundial e espiritual, sem sombra de dúvida nenhuma. A diretoria do Grupo Espírita Caibar Schutel, nossos profundos agradecimentos pela oportunidade de trabalho nas áreas de assistência social, amparo espiritual, educação e divulgação do Evangelho de Jesus. Equipe de voluntários, 16 de março de 2013. Olha que lindo, gente. Muito obrigada. Os nossos profundos agradecimentos são os voluntários do Grupo Espírita Caibar Schutel. Meus amigos, nós estamos chegando ao final da nossa comemoração. Como vocês muito bem expressaram, nosso agradecimento ao amigo Oceano Vieira. E eu quero particularmente expressar a minha gratidão aos meus companheiros de diretoria e a todos aqueles que têm sido voluntários do grupo durante todo esse tempo. E eu gostaria só ao final de fazer a prece que Chico mais gostava, porque eu acho que ele está tão presente em nossas vidas, né? E só queria dizer uma palavrinha antes da prece. Existe uma mensagem no Boa Novas que se chama Fidelidade a Deus. É mensagem
do irmão X. Naquela época, assinava ainda Humberto Campos. E o Chico é o servo fiel de Jesus. Ao ler aquela mensagem, os que tiverem a obra em casa vão ver aquilo que eu estou falando aqui. Jesus diz que na elevação dos sentimentos nós provamos nossa fidelidade a Deus. E que o primeiro movimento do cristão deve ser o de fidelidade. Quando ele então fala a célebre lição, não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a mamão. E é exatamente isso que Chico fez. Servir a Deus desde o primeiro vagido até o final da sua existência corpórea. Em fidelidade absoluta a Deus. Quando, nessa passagem, André está velho, cansado, doente, e ele diz, infeliz de mim, Senhor, que estou doente, como posso ser fiel a Deus? Como posso servi-lo? Aí Jesus diz, André, mesmo doente, nós podemos ser fiéis a Deus. Se nos faltar os olhos, podemos ser fiéis nas mãos. Se nos faltarem as mãos, nós podemos ser fiéis nos ouvidos. Mas a fidelidade maior do cristão é a virtude da paciência, é a virtude do amor que se tem no coração. Então, essa passagem me marcou profundamente, porque ela representa a tarefa de Chico Xavier na Terra, de fidelidade absoluta a Deus, em todos os momentos. Por isso, ele nos dizia que os amigos, que ele tinha pena dos amigos dele, porque eles estavam sempre sendo atormentados, instigados a largar a obra, a largar o compromisso com o Cristo, e que ele tinha pena dessa situação. Imaginemos o que ele passou para manter esse compromisso até o final da existência dele, se os amigos não aguentavam nem mesmo mais que um decênio, mais do que 10 anos, nesse regime de fidelidade. Então, o que nós quisemos lembrar nessa noite foi que esta casa nasceu para servir Jesus, para servi-lo. Nós somos grama. Nasce uma, morre, nasce outra. Esse ensinamento nós jamais devemos esquecer. Jamais. Eu vim para servir, disse o Cristo. É essa dificuldade maior que nós estamos vendo com os seguidores do cristianismo. Porque eles não estão demonstrando que nasceram para servir, mas para serem servidos. Chico Xavier nasceu para servir. E ele nos ensinou, em todos os momentos da sua vida, esta fidelidade absoluta a Deus. Nenhum bem material tocou a sua alma pura. Nada na vida que dissesse respeito às questões da matéria fizeram com que ele largasse o seu ideal de servir Jesus. E é esse exemplo que nós gostaríamos que permanecesse para sempre no Grupo Espírita Caibaxu. Por isso nós trouxemos esse exemplo aqui hoje, ao completarmos os 50 anos. Porque meu querido pai, minha querida mãe,
que foram os esteios dessa casa e continuam sendo, eles se expressaram assim, como servidores fiéis do Cristo, em todos os momentos de suas vidas. E é essa herança que nós queremos deixar. Talvez eu tenha muita dificuldade para ser uma serva fiel. No entanto, no íntimo de minha alma, é isso que eu quero. É isso que eu desejo. Que nós queremos. Né? É isso que eu anseio com toda a pureza que eu possa vir a ter, ou que eu tenha, ou que eu imagine ter. Uma vez, conversando com ele me disse que adorava essa prece. Então, eu vou fazê-la. Porque ela é mais um elo de ligação entre os nossos espíritos. Para expressar a ele toda a nossa gratidão por tudo quanto o grupo espírita recebeu e continua recebendo da parte dele. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. E assim seja. Chico, querido amigo, obrigada. Meus pais queridos, obrigada. Querido Chútil, nosso mentor, foi tão bom ouvi-lo através de nosso Chico. Dona Nália, Imei, Aura Celeste, todos os companheiros que morejaram e morejam em nossa casa, muito obrigada. Que a vossa paz, Senhor Jesus, de joelhos em espírito, nós vos apresentamos pequenina tarefa até o momento. Algumas coisas que fizemos, mas que nada representariam se não tivesse o selo da vossa misericórdia. Que o vosso amor ilumine o nosso irmão, Oceano Vieira. E que todos os trabalhadores desta casa sintam suas mãos tocadas pelas vossas, Senhor. Sintam os seus espíritos banhados por essa infinita misericórdia que promana do mais alto em nosso favor.
e relembrando Eurípides, e relembrando os amigos de sempre. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em vosso nome, vos glorificam e vos saúdam. Que assim seja, Senhor. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, eu não poderia deixar passar esta oportunidade para falar sobre a Casa Espírita e sua importância para todos os que lá chegam em busca de esclarecimento, de consolo, de orientação, de auxílio e também de tratamento para os seus males físicos e espirituais. Acredito que todos que já passaram, né, por uma casa espírita pensam assim. Todos que de algum modo foram acolhidos e se sentiram confortados e esperançosos. Dedico o nosso programa de hoje ao Grupo Espírita Cairbar Schutel, que fica no bairro do Jabaquara, na cidade de São Paulo. Há cerca de 44 anos, nós chegamos a essa casa que nos recebeu singelamente de braços abertos e hoje nos sentimos parte dela, formamos uma verdadeira família. O comentário evangélico na voz doce da tia Ida, né, como todos a chamavam, e que era a mãe da dirigente da casa, doutora Marlene Nobre, creio que muitos a conheceram ou conheceram o seu trabalho, pelo menos, né, e também a palestra de um companheiro lá, que todos tratavam por tio Carlos, né? Todos trabalhavam incansavelmente junto à espiritualidade maior. No dia 16 de março, o Grupo Espírita Cairbar Schutel completa 60 anos. E é por isso que eu venho agora comemorar com vocês esta data tão memorável para uma instituição que venceu tantos percalços, tantos desafios impostos tanto pelo rame-rame da nossa vida material, né, no plano terreno, como também pelos, né, amigos, né, entre aspas, menos esclarecidos do outro lado, né, que não é desejável para eles ver prosperar o trabalho na seara do Cristo. O assédio é constante, como deve ser mesmo, porque nós vivemos num mundo imperfeito e os espíritos que nos cercam também são imperfeitos como nós. Só assim, com muita perseverança no trabalho do bem, sem preguiça e pautado pelo Evangelho como o guia mais seguro que existe, nossa casa conseguiu chegar até aqui, né, tendo como leme a fidelidade a Jesus e a prática do amor ao próximo. E falando em trabalho na seara do Cristo, eu vou compartilhar com vocês uma vivência que tive, né, quando na casa de Cairbar, quando nós dávamos aulas de evangelização infantil no núcleo de Diadema, onde se concentrava a maior parte, e se concentra até hoje, aliás, as tarefas, as atividades de assistência e desenvolvimento social. Há uns 10 anos atrás, a frequência na evangelização dos domingos, em Diadema, havia caído significativamente, né? Os alunos, assim, a sua frequência era muito irregular. Em discussão com a nossa equipe, nós achamos que talvez
né, fosse melhor encerrarmos as atividades no domingo, né, pois as crianças poderiam comparecer e frequentar as aulas que eram ministradas aos sábados à tarde. Foi então que aconteceu um fato que mudaria a nossa decisão de suspender os trabalhos naquela época, aos domingos. Foi numa manhã de domingo que eu me lembro, uma ex-aluna que naquela época, né, ela já tinha mais ou menos uns 25 anos, ela levou os seus priminhos para a evangelização. Na entrada, ela veio ao meu encontro, toda feliz, já uma mulher formada na faculdade, ela tinha um bom emprego e estava visitando a família naquele final de semana, razão pelo qual ela resolveu levar a meninada na evangelização. Cabe aqui um parênteses. Seus priminhos, né, e acho que sobrinhos também, eles provinham de famílias desestruturadas, com pais e mães usuários de substâncias. Uma das mães estava presa, um dos pais também, a outra mãe vivia nas ruas de São Paulo. Enfim, todos viviam mal, muito mal, e todos com a avó que também mal podia se sustentar. Ela era, inclusive, uma das assistidas, né, no trabalho de assistência social. A Rose, né, como era o nome dela, me abraçou, muito feliz, e disse o quanto havia sido importante para ela os anos em que ela frequentou as aulas de domingo. Ela falou que era para ela, e assim como para a maioria das crianças daquela comunidade, as aulinhas de domingo era a única coisa boa que elas tinham para fazer nas manhãs de domingo. Mal pude me despedir dela, fiquei pasma. Certamente nós decidimos, enfim, o grupo, né, continuar com o trabalho que perdura até hoje nas manhãs de domingo. Bom, sem dúvida, meus amigos, nós contamos certamente com o amparo dos mentores espirituais, né, que eram comprometidos, né, no trabalho e que se valeram da nossa amiguinha para nos dar o recado e nos fazer refletir. É isto. Na casa de Carbar, como nós chamamos, aprendemos o valor do trabalho de formiguinha, né? Aprendemos a respeitar as diferenças de pensamentos e convicções e valorizar cada oportunidade de serviço, dando a nossa parte persistentemente e de boa vontade. Eu não vou me delongar aqui mais. No entanto, gostaria de deixar uma mensagem para os que frequentam uma casa espírita. Não se deixe levar pelo milindre, né? Ô veneninho milindre, bom, veneninho bom para quê? Para atrapalhar o nosso foco no servir. Tenha paciência com o companheiro de doutrina, né? Quando tiver de falar, para educar e esclarecer, fale sem desdém, sem humilhar. Lembrem-se que no centro espírita não existem patentes, poderes especiais. Não existe isso, em absoluto. Claro, existe sim a formalidade e a responsabilidade civil dos seus dirigentes perante a lei humana. Porém, no que tange aos preceitos doutrinários, nós não temos, né? Todos somos aprendizes. Em se falando de
Evangelho. E, obviamente, os que mais sabem devem ser os primeiros a dar o exemplo, vocês concordam? Outra coisa, se é voluntário em algum trabalho, em equipe, respeite os demais, sendo assíduo e responsável. Quando tiver de faltar, avise os demais, né, com antecedência. Não deixe as tarefas nas costas dos outros. Enfim, é a regra da boa educação, né? Da humildade, da caridade que nós aprendemos no Evangelho, que se aplica, né, acima de tudo, para nós mesmos, que nos rotulamos espíritas. Que venham muitos e muitos anos mais de trabalho e alegria de servir Grupo Espírita Caibar Schutel. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Um grande abraço e até o próximo encontro. Vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema Provas da Existência de Deus, o qual consta no O Livro dos Espíritos, na questão número 4, onde, frente à pergunta, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Allan Kardec, através dos espíritos da codificação espírita, traz-nos a seguinte resposta direta, dizendo: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. E Allan Kardec complementa: para acreditar em Deus, basta o homem lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, portanto, ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e admitir que o nada pode fazer alguma coisa. O espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia no livro Filosofia Espírita, volume 1, capítulo 4, comenta que a existência de Deus se expressa cada vez mais com tonalidades fulgurantes em toda a literatura humana, mostrando e fazendo sentir a todos os povos que o Criador se encontra mais perto de nós do que nós uns dos outros. Ele é a razão do nosso viver. Ainda se conclui que ele não tem forma definida e é capaz de tomar todas as dimensões na proporção das necessidades de cada criatura. Deus está no máximo, mas desce ao mínimo, desde que haja urgência na evidência de suas qualidades, aos sentidos mais apurados da alma. O Senhor é a ponte de comando de todas as religiões, na feição em que estas podem se expressar, onde foram chamadas a servir. Ele vigia os véus que regulam o saber dos homens ante a própria ciência, para que o equilíbrio se manifeste, e os grandes missionários registram em tudo a sua presença infalível. Todas as filosofias falam da sua presença divina, pelos recursos que a linguagem alcançou, e o progresso é o seu agente revelador em todos os quadrantes do mundo. Não existe alguém na face da terra que não creia em Deus. Existem sim alguns que ainda não perceberam a sua paternidade por orgulho ou ignorância, o que não deixa de ser a mesma coisa. Ele vibra em tudo e pronuncia
a mesma mensagem em tudo, que ocupam um lugar no seu corpo ciclópico na imensidão universal. E cada um, em cada coisa existente, registra a sua presença insuperável de acordo com o seu porte evolutivo. Eis aí a justiça, o próprio amor. Computando valores e somando idades na cronologia peculiar aos homens, a cada dia que passa, a cada ano que corre na tela do nosso tempo, o arquiteto divino fica mais presente na nossa visão e nos fala mais de perto pelo registro dos nossos sentidos. Não que o Senhor se encontre mais ou menos longe. Ele está no mesmo lugar. Nós outros é que, pelo despertar dos valores espirituais, vamos gradativamente abrindo as portas do entendimento pelas mãos da maturidade espiritual. Nenhuma pessoa, nenhum espírito, nem algo que exista é órfão da misericórdia, da bondade, da presença de Deus que nos comanda todos. Essa é a grande esperança e a grande alegria que nos impulsiona a viver. Se não há efeito sem causa, não precisamos de maiores explicações para provar a existência de Deus. Basta levantarmos os olhos para a extensão infinita dos mundos que bailam nos espaços, para a mecânica das galáxias que viajam em velocidades incríveis na grande casa universal, para a vida dos sóis, para a harmonia do universo, e sentiremos constrangimento no centro da consciência em negar a existência daquele que fez tudo isso, e a nós também, por bondade e alegria. E quando se fala na microvida, que são os caminhos diversos do macro, apresentando os mesmos roteiros do infinito, como negar aquilo que existe mais do que nós próprios? Nós, em espírito, ainda estudamos os princípios, função biológica dos homens. O corpo físico é a síntese do universo, é a cópia perfeita do macrocosmo que deve funcionar em plena harmonia com a divindade, quando o homem se conscientizar dos seus deveres perante a natureza. A maior maravilha da Terra, em se falando das coisas materiais, é o soma, o corpo humano. E os corpos espirituais a ele interligados para que o espírito se manifeste? E o espírito, essa gema divina, e a harmonia de tudo que existe? Como crer no Criador de todas essas coisas? Começa, meu irmão, a pensar pelo menos no sol, que dá vida e sustenta o ambiente em que moras, e não terás outro caminho a não ser aceitar um Criador que tenha na linguagem comum a suprema inteligência. E conclui o espírito Miramês. Repitamos o que afirmou o livro dos Espíritos. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Amigas e amigos, os Espíritos deixaram para nós de forma muito clara que Deus, nosso Pai, tudo criou, incluindo também a nós, de forma simples e sem nenhuma sabedoria, para que, com o nosso esforço, desenvolvêssemos o crescimento moral e espiritual, para que um dia a Ele possamos retornar e assumir tarefas que a nossa mente hoje não tem condições de imaginar. Portanto, tenhamos sempre gratidão a Deus, nosso Pai, por tudo que somos, que temos e que um dia ainda poderemos alcançar na grandeza do infinito.
boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Estamos encerrando por aqui. E se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários e compartilhe com os amigos. E no nosso canal você encontra também conteúdos inéditos, como aulas e cursos sobre livros da doutrina espírita. Temos também o Evangelho no Lar, que acontece diariamente às 9 da noite e muito mais. Se inscreva aqui e acesse sempre que puder, para levar cada vez mais luz ao seu dia e ao dia de todos ao seu redor. Muito obrigada e até a próxima!